Prepare-se para fortes emoções com o canal A História e o Tempo. No ano de 1989, em 13 de fevereiro a 16 de setembro, estreava a novela Que Rei Sou Eu, que tinha como personagem principal Jean Pierre, por Edson Celulari. Essa novela foi marcada por diversas críticas sociais e políticas. Que Rei Sou Eu fez sucesso na faixa das novelas das 7 e é considerada uma das melhores novelas já exibidas nesse horário. Tratava com humor e ousadia temas como feminismo, bruxaria e fazia relações entre seus personagens e políticos brasileiros. De autoria de Cassiano Gabus Mendes. A novela havia sido apresentada à Globo pela primeira vez em 1977, mas o projeto foi rejeitado naquele ano e mais uma vez em 1983. Só em 1988, com o fim da censura federal, ou seja, com o fim da ditadura militar, o autor recebeu a aprovação da emissora para levar adiante sua ideia. Lembrando que a Globo e o SBT foram criadas com o apoio da ditadura militar. Para você ver o quanto a ditadura militar foi tão violenta que censurava qualquer veículo de comunicação que fosse contra seus ideais políticos. Que Rei Sou Eu se passava no fictício reino de Avelã, entre 1786 a 1789, período de transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. No Brasil, o ano de 1989 foi marcado pelas primeiras eleições diretas para presidente após 29 anos. A novela conseguiu fazer um paralelo entre as duas situações e colocar referências e críticas à política nacional. Em sua trama, o Reino de Avelã é uma alegoria sobre o Brasil com a corrupção nos altos escalões do poder e medidas tirânicas sobre o povo. O líder revolucionário Jean-Pierre Edson Celulari é o verdadeiro herdeiro do rei Pedro II, que irá lutar contra o complô que visa usurpar-lhe a coroa. Ambientada em 1786, num fictício país europeu, Que Rei Sou Eu aludia à Revolução Francesa de 1789 a 1799, para fazer uma paródia do Brasil, além de refletir o momento histórico vivido pelo país, que se preparava para a primeira eleição direta para presidente da República após quase 30 anos. No geral, o Reino de Avelã foi uma forma divertida que o autor e o diretor-geral Jorge Fernando encontraram de retratar as mazelas do Brasil. Ambos os lugares tinham miséria, desigualdades sociais, instabilidade econômica, congelamento de preços, altos impostos e corrupção. Também naquela época já era trabalhado nas telenovelas temas como feminismo. Uma das personagens que retratou o feminismo na dramaturgia da novela Que Rei Sou Eu foi a personagem Madeleine. Madeleine ganhou repercussão em Que Rei Sou Eu, por ser a mulher mais inteligente da corte, a única que sabia ler e escrever. Ela era uma feminista que brigava por seus direitos e não aguentava ver as mulheres submissas e sem voz. Considerada original e um fenômeno de audiência,
que Rei Soeu teve média geral de 52 pontos de Ibope da época e terminou com a vitória do povo sobre os opressores. Após invadir o castelo, o líder dos rebeldes, Jean-Pierre, trocou o nome do reino de Avelã por Brasil e falou: ninguém vai mais explorar o trabalho do pobre. Agora quero que gritem comigo: viva o Brasil! Mas as coisas não param por aqui. Havia também quem enxergava no protagonista galã Jean-Pierre Edson Celulari uma alusão a Fernando Collor de Mello. O então candidato a presidente Fernando Collor de Mello se colocava como o único salvador da pátria, o caçador de marajás, e era o escolhido para lutar pelo povo. Naquele momento, já estavam em alta duas disputas no cenário político brasileiro para presidente da República do ano de 1989. A disputa acirrada entre Luiz Inácio Lula da Silva versus Fernando Collor de Mello. E naquele momento existiam várias campanhas políticas nas emissoras de TV, principalmente a Rede Globo, que era uma grande referência mundial como uma das maiores emissoras brasileiras. E nesse cenário político de eleição para presidente da República do ano de 1989, duas novelas da emissora Globo, que ganhou como crítica e destaque, como alusão aos dois candidatos a presidente, Fernando Collor e Lula, foram as novelas Que Rei Sou Eu e O Salvador da Pátria. O Salvador da Pátria como novela das 8 e Que Rei Sou Eu como novela das 7. O personagem que lembra Fernando Collor da novela Que Rei Sou Eu foi o personagem Jean-Pierre, que, naquele cenário político, viam Fernando Collor como um herói, um homem inteligente e rico, preparado para governar o Brasil. Assim como foi o personagem de Jean-Pierre, no caso da novela Que Rei Sou Eu. Por outro lado, temos o personagem de Sassá Mutema, da novela O Salvador da Pátria, que era um personagem pobre, analfabeto e camponês, ou seja, um homem do campo, assim como retratava o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Por incrível que pareça, os dois personagens, Jean-Pierre e Sassá Mutema, no final das suas duas tramas, os personagens se tornaram líderes políticos, a qual também representava naquele momento o cenário político brasileiro a presidente naquele mesmo ano de 1989. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.